homossexualismo, uma mulher gosta de uma mulher, ela não afeta ao próximo, em eu não vejo nenhuma agressão ao próximo, e ela está sendo por amor. Então, na minha opinião, está certo. Discuta-se na igreja até chegar à conclusão. É o que Se a o homem está relação tentando fazer. é de igual ou não? Então você fala com o André, eu tenho essa dúvida, eu sei que você está discutindo, eu quero discutir junto. Quero ouvir, quero participar e quero expor também. Mas o que vocês acham? Eu tenho dúvidas quanto a isso. Você também? Estou estudando, ainda não fechei. É Romanos 2. Primeiro tem que considerar isso. Será que isso é só para aquele tempo? Não é? Né? Tem que... Qual é o quê? Romanos 2. Porque a minha Bíblia está meio prejudicada, que ela está faltando uns pedaços. Diz assim, ó. E aqui ele usa um termo forte, né? Jesus entregou as suas... Essa parte eu não consigo entender. 18? A Isley está lá na cozinha. Controlando, sério. Eu estou achando aqui, velho. A gente estava esperando. Olha, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas, seres criados em lugar do Criador. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Complicado, né? Não sei. Esse texto é complicado. Não, mas aí, pelo que a gente está falando, esse texto é uma referência da cultura e época. O Marcos trouxe à luz aqui uma questão histórica, né? E talvez pese muito nesse texto aqui essa questão da coisificação dos caras mesmo quererem demonstrar poder, né? Existe todo um contexto histórico. Agora eu fico... Mas aí, de qualquer forma, o homossexualismo não é o pecado. O pecado é o que fez chegar nisso. Quer dizer, é como se ele falasse o seguinte: houve um fundamento X, houve algo que essas pessoas fizeram, que aí sim é uma desvirtuação da pessoa, e a consequência disso chegou lá embaixo. Nós ainda temos uma questão, mas ele está chamando a consequência de ruim. Mas o fato, nós
invertemos, falando o seguinte, o homossexualismo é um pecado em si. Aqui não está dizendo que é, primeiro não está chamando de pecado, segundo que ele está falando o seguinte, eles desvirtuaram a glória de Deus, eles não levaram em conta o conhecimento de Deus, eles se depararam com a presença de Deus, mas rejeitaram, eles se acharam os tais, então aconteceu uma série de circunstâncias, uma consequência de um ato, é a mesma coisa. Eu vou lá e arranco as árvores da Amazônia, aí vira um deserto. Eu falo, o deserto é o pecado. Não, o erro foi o desmatamento. Foi eu pegar e arrancar todas as árvores que tinham lá. Acabar com a flora, com a fauna, acabar com tudo, virou um deserto. O deserto em si não é o erro. O deserto só nos mostra a consequência de um erro. Aqui Paulo está fazendo uma leitura e que a consequência desse desvirtuamento que ele chama das relações naturais. Mas o erro não está no homossexualismo. Não, até concordo com o que você está dizendo, porque assim, não tá, ali não está dizendo que aquilo é errado, aqui está dizendo, olha, a consequência é isso aqui. Tudo bem, mas a gente tem sempre a visão de que a consequência, assim, ó, É uma sanção. É uma sanção, então, se você falar isso para um homossexual, ele vai falar, bom, legal, beleza, essa sanção é legal. Não é deserto. Essa sanção é legal. Se você falar isso para um homossexual, vai falar isso. Mas é isso que eu estou falando. Esse texto aqui pode ser lido como tradicionalmente, dizendo o seguinte, o homossexualismo é pecado. Quer ver que é pecado? Olha, está dizendo aqui que eles pecaram e viraram homossexual. Ou a outra leitura não, o homossexualismo não está dizendo que é pecado. O pecado é outra coisa. Só que uma consequência é que eles se degradaram nas suas próprias relações. Eu acho que a relação, o que eu quero dizer é o seguinte, a relação, volta às questões do poder, da divinização de um em detrimento do outro. O pecado é essa intenção humana de se divinizar, colocando-se acima do próximo. E com isso eu degrado as relações humanas, em qualquer circunstância. Nesse caso, Paulo está fazendo uma leitura. Eles se divinizaram e degradaram as relações. Forma as mulheres se relacionarem e os homens se relacionarem. Paulo está fazendo essa leitura. Mas o pecado não é esse fato. O pecado está aqui em cima. Então eu posso dizer, bom, então tem uma outra situação que talvez não tenha. Pode ser, se eu tiro a análise, se eu desvaloro isso daqui como um pecado, eu posso dizer, bom, então existe uma outra situação que isso pode acontecer sem o pecado. É possível, nós temos que questionar isso. É que nem dizer, Sodoma explodiu porque eles eram homossexuais. Essa é a leitura padrão. A sodomia é o ato sexual homossexual. Não é bem isso, porque tem um profeta que diz o seguinte, e depois Apocalipse diz a mesma coisa, que Sodoma era violenta contra o próximo. Um dia eu posso procurar aqui para vocês e achar esse texto. O pecado de Sodoma não era o pecado sexual, era o pecado da violência. E quando o apóstolo João está escrevendo sobre aquele livro complicado dele, Apocalipse, ele diz, Sodoma e Egito, a cidade que matou o nosso Senhor. Então a sodomia é a violência do assassinato do nosso Senhor. Não é, eles não foram lá e não estupraram Jesus, eles puseram na cruz. Então nós temos que destruir essas leituras prévias que falam, Deus destruiu Sodoma por causa do homossexualismo. Não, destruiu por outro assunto. Que pode acontecer de se manifestar, de acontecer com o homossexualismo. Mas pode ter violência que não é homossexualismo, como foi com Jerusalém. Que outros conceitos errados com o homossexualismo a gente teria para poder tirar como exemplo? Para poder fazer o mesmo exercício? Eu te digo um exemplo que hoje você vai falar, não, foi até uma discussão nossa. Há 20 anos atrás,
qualquer relação fora do casamento, qualquer relação fora do casamento era pecado. Como é o homossexualismo hoje. Então, há 20 anos atrás, qualquer pessoa que falava, antes de casar eu tive tantas, transei com tantas meninas, era tão grave quanto você hoje falar, sou homossexual. Era tão grave. Hoje em dia o cara pode falar, homossexual então. tão grave quanto hoje. O homossexualismo não se falava. Ninguém Porque o cara... falava, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, hoje um jovem pode falar, transei com 3, 4, 5, 10, 20, 50, não sei quantas, você vai falar, pô, mas que perda de tempo. Mas você nunca vai falar como homossexual, pô, que absurdo, olha só, estou Romanos 1,18. Você não vai falar para ele isso. Você vai falar, puxa vida, a gente precisa tratar, conversar sobre esse assunto. Entende? Não, mas esse é um bom exemplo mesmo, hein? Pensa num garoto, uma garota que transou no casamento, transou por amor e também não teve nenhum. Não fez mal a ninguém, né? Quer dizer, não fez mal ao próximo. Por isso que eu digo, eu não tenho uma resposta sobre o homossexualismo. Tem que discutir. Não, essa é pior do que o homossexualismo. Porque hoje você já superou essa situação. Eu acho que vão ter situações que a gente ainda não está discutindo, mas que daqui a pouco a gente vai discutir, que eu tenho um programa na GNT que chama Casais Modernos, uma coisa assim, que são relações diferentes do padrão, né? Então, essa semana, eu acho que eu estava vendo um casal que o cara era o bom do futebol americano e a menina era a princesa da turma. E o cara fez transformação de sexo. Viraram duas mulheres. E aí eles voltaram para a reunião hoje eles têm 70 anos, 65 anos. O quê? Há 50 anos atrás o cara fez isso? Não, ele fez recentemente, fez há 3 anos atrás. Mas não dá pra piorar. Um casal totalmente fora do Os dois eram lésbicos, é isso? Ou então... Esse cara tem que tirar o chapéu. Eles têm que tirar, né? Além do cara trocar, ainda bota contra a palestra. Ele tinha uma fábrica de armários. Ele pregava por dentro. Ele falou que pregava por dentro. Qualquer saída. Mas outro dia eu vi também um casal de 3, que era uma mulher e 2 homens. Um casal de 3 é ótimo. E era uma família. Um casal de 3 agora tem uma série que tá passando nesses canais de série, que nem tem Rio, não sei o que, que agora é um homem e 2 mulheres, né? Chama Amor Maior. Isso não Grande vejo amor, com não sei o tanto quê. problema, Que gente. ele então é um Se homem fosse ao contrário, matriarcal, e ele é casado com 3 mulheres. Ai, que eles são mormons, não é? Exatamente, eles são mormons. Ah, eu É tenho um um país homem que casado pode, com né? 3 mulheres. Mas vamos Não, é que pensar. essas relações, elas divergem também da questão cultural, né? Porque tem. Pelo menos aqui no culturas. na nossa cultura Mas vamos- americana. Aliás, esse é um brasileira. outro bom exemplo para dizer o seguinte, olha, agora eu estou tocando por essa história uma brincadeira, mas é uma verdade. Então, um país, qual é o país que você pode ter quantas mulheres, quantas você puder sustentar? Então tem vários países na África, vários países na Arábia que você pode. Não, mas digamos que você é cristão lá na Arábia, onde... Sim, você pode casar com quantas mulheres você puder sustentar. Então, e não tem nenhum impacto social no Não tem negócio. nenhum impacto social. E você não está fazendo mal ao próximo e está fazendo por Mas amor. você vai ter Então- que contratar mais um funcionário. Para comer antes, para ver se não tem veneno de rato na tua comida. Pra depois você Não, lá a comer. mulherada não tem esse conceito. Eu acho que Você que pensa. Bom, não vai longe. Na nossa tradição, Jacó teve quantas mulheres? Oficial 2 e mais 2 concubinas. Ele tinha 4. E nós temos Jacó como um caô. Jacó, Não, e legal. Salomão, então? O Salomão teve um monte. Foi o cristianismo que acabou com esse negócio. Por causa da relação. E da própria dignificação, né? Sim. O que é que
virou uma lei e nós não pensamos no porquê da lei. A lei veio porque quebrou-se essa distância entre homem e mulher. Voltamos a Gálatas, Jesus levou no madeiro a maldição. Ele levou todas as maldições, só não tinha levado uma única maldição, a submissão feminina. Mas aí você está sendo preconceituoso, porque de repente daqui a um pouco tempo você pode achar normal um casal de 3. Ou a sociedade pode. O que eu estou falando é o seguinte, uma vez que Jesus levou a maldição, inclusive Eva está debaixo, porque está lá em Gênesis, né? Eva, agora você servirá o seu marido. Aí todo mundo fala que Eva tem que servir ao marido, mas Jesus levou na cruz a maldição, portanto esse servir ao marido acabou. Ok? Como acabou, os dois são iguais. O que o cristianismo tem que dizer é o seguinte: você topa ter 2 esposas, então que tope a Mônica ter 3 maridos. Você topa. Aí os cristãos começaram a falar: não gostei da história. Mas ela é igual a você. Bom, se ela é igual a você, vamos fazer a relação 1 a 1. Eu acredito que a coisa rolou por aí. Só que depois passou geração, cristianizou, virou um monolito que ninguém mais pensa. É pecado ter mais de uma mulher. Por quê? Porque já faz 300 anos que nós vivemos assim. O que acontece com a regra é que ela empobrece as nossas relações. Então, mas pode ser que isso seja um momento cultural também, que daqui a 20 anos seja comum um casal de 3. Tem alguma situação contrária? Onde na Bíblia onde uma mulher tinha vários homens aí? Naturalmente não era ela era desejada. Você tem que pensar dentro de um aspecto cultural. Mas o monogâmico heterossexual é basicamente cristão. Que pode mudar. Desde que isso caia dentro da igreja e isso seja discutido como igreja. É a história do homossexualismo. O que nós não podemos falar é o seguinte: não, é pecado o homossexualismo porque tal e tal. Criou-se a regra e ninguém discute a regra. Não, eu acho que a igreja é o contrário. Homossexualismo, vamos pôr em pauta. O que nós precisamos é responder ao nosso tempo e ter uma experiência com Deus no nosso tempo. Uma coisa é eu voltar ao Sinai. Voltar ao Sinai é achar que ainda o não matarás, não adulterarás, guardarás o sábado, está válido e eu preciso só fazer releituras. Outra coisa é dizer, não suba o Sinai, porque o Sinai desceu para a terra. E agora nós estamos aqui. Como fazer? A referência nossa é Cristo. Então, mas o como fazer está dando aqui. E agora eu tenho que crer que a porção de Deus que está em você é diferente, mas é tanto quanto a minha. Eu acho que o que a Slay está falando assim, não, o que ele faz a palavra. A palavra é Cristo. O que é a palavra? É Sinai ou ela é o Gólgota? É o Gólgota. Pronto. Se é o Gólgota, está na terra. Não, o que eu estou dizendo é assim, Vivo é Cristo. Isso aí, por exemplo, é suplantação do próximo. Essa foi agora eu vou precisar beber uma Coca-Cola, porque eu me ferrei nessa. O Sinai é onde Moisés subiu e obteve as leis de Deus. E o Gólgota onde Jesus morreu. O lugar lá. Agora teve o Agora desceu! Tijolinha do mesmo tamanho. Desculpa. Mas então, não, eu estou falando a Bíblia, a palavra, a Bíblia. Isso aqui, Romanos. Para que eu preciso? Leva para Cristo, tem que ler a luz de Cristo. Sempre a luz de Cristo. Então, mas hoje você não leu aí que a graça desmerece a lei? Como que é que estava lá em Romanos 4,17 que você leu?
invalida. Eu vou achar a palavra literal porque o que eu me lembro é mais... Não, o que a Sley está falando, Marcos, é o seguinte, e isso que o Sérgio leu agora, do homossexualismo, eu entendi o que a Sley está perguntando, mas tudo bem. Mesmo lendo... Ela falou até agora. Mas uma coisa é a lei. A lei vai dizer o seguinte, não tem desculpa, não tem discussão. Vem de Deus. Deus falou. Não pode ter homossexualismo. Isso é uma lei. Eu não discuto com a lei. A lei está aí, é a mesma coisa. Eu não discuto o farol vermelho, eu paro no farol vermelho. Eu não discuto o CPMF. Meu dinheiro entrou na conta, quando saiu, pimba. Está lá, eu não posso discutir o CPMF. Mas quando a lei é suprimida, os temas são lançados e eles devem ser atualizados como discussão. Eles devem ser reinterpretados à luz de novas circunstâncias que nos apresentam. Então, mas aí, esse é o ponto que eu estou trazendo. Se eu discuto à luz das minhas circunstâncias, se aqui a gente é eclésia, a gente traz um assunto. Olha, eu achei, eu gosto, eu amo o gordinho, mas eu achei o magrinho. É o que o Marcos falou, Sley. É o que o Marcos falou. Não é você que vai decidir, é o conselho. Aí eu voto contra. Esse é o meu receio. Porque Mas aí se eu puder arranjar uma outra... A Júlia. Eu estava dando eis que um milagre. Eu já fui perdoado. De antemão. De antemão por um pecado futuro. A preocupação é da eclésia estar legislando em cima da sua cabeça. E o meu receio é da gente deixar essa linha de base. Como é que a leitura do Novo Testamento... Fala o exemplo concreto que te preocupa, por exemplo. Porque senão... sei lá. Sexo antes do casamento, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que também é discutível, né? Você pode falar aí, mas a Bíblia não condena. Mas o leito sem mácula, não sei o que. Não, mas aí burca também. Então, deixa a minha defesa é o seguinte, eu entendo. Salve, Essa é uma salve. briga, essa é a verdadeira briga que a gente tem que pôr mesmo. Na verdade, a minha leitura é uma leitura pós-moderna e, bom, enfim. E ela traz esse viés meio... Liberal. Liberal, mas ao mesmo tempo horizontal. Mas vamos, todos nós aqui somos protestantes evangélicos, vamos pegar o turno do tempo e voltar 500 anos no tempo. Todos nós somos frutos de um cara que escreveu 95 teses e escreveu assim, o Papa mente. Com que direito ele tinha que fazer isso? E se ele não fizesse isso, nós todos seríamos católicos. E aí eu pergunto, ele tinha o direito? Lutero fez isso, escreveu 95 teses e todas as teses diziam... Tijolo de baixo agora também. Mas Lutero escreveu, se você lê as 95 teses, ele não diz com as letras, mas ele põe explicitamente, o Papa mente. Ora, o Papa, gente, o Papa vivia 1.200 anos como um Papa, era uma linhagem papal. Era Deus, né? Né? Era o descendente de Ele é o sumo pontífice. É um cara que faz a ponte do céu para a terra. E um bispozinho, um padrezinho lá numa paróquia no interior do fim do mundo, diz que o Papa mente. Então nós somos frutos desse movimento que coloca alguém que diz o Papa mente. Então nós temos que ir lá e falar, opa, Lutero não podia falar isso. Então nós voltamos a ser católicos. Se Lutero... Eu não estou falando... Não, o que eu quero dizer está aí. dizendo? Sim, porque o Papa é fácil falar. Não, eu entendi a tua posição, só estou defendendo a minha nesse sentido. Se eu aceito a palavra de Lutero, que ele questiona a estrutura eclesiástica como um todo e coloca essa discussão na base, então eu tenho que radicalizar um pouco mais e falar, está na base mesmo, porque o Papa mente. E vamos lá. A estrutura agora, não tem dúvida que está... Aí vamos a Atos 2. Eu estou fazendo uma defesa retórica da coisa. Vamos a Atos 2. Pedro se levanta e começa a falar para as pessoas. Ora, o que vistes, varões,
É o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Peraí. Derramarei meu espírito sobre quem? Sobre toda a carne. Então o Espírito de Deus está em mim tanto quanto em você. E aí, com que direito eu tenho de fazer uma interpretação? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte: eu não vejo como eu entrar na presença desse livro sem o meu óculos. Sim. A minha leitura é minha leitura. Não, o que eu estou questionando é que a gente, o risco de se entrar numa eclésia, discutir Sem um referência. assunto, sem a gente considerar a palavra. Considera a palavra. Pois é, Sem mas referência sem de referência. normas e Porque aí, condutas não, mais ou menos isso, porque assim, o alicerce é Cristo derramou a graça e eu tenho que me relacionar com meu irmão como igual, estamos igualados, não tem que ser Deus, esse é o pecado original, tá? Vai e não pegues mais, sabe assim? E isso tudo aqui, Essa frase tua foi ótima. minha não, Pedro. Vai e não se põe essa. Então, mas e isso tudo aqui? Não, deixa eu dizer uma Isso coisa. tudo aqui O que ela está Esse dizendo. esse Novo Testamento, todo esse conteúdo, Então posso falar? Que um- conteúdos, Se enxuga. né? Porque aí você está muito general. Não, Sim. posso falar, Isso. depois eu acho que vou colocar o que ela está, a tua inquietude. É assim. Então é mais ou menos o seguinte: olha, esquece todo o Novo Testamento e você pode fazer qualquer coisa, desde que você não agrida o próximo e tenha amor e respeite a eclésia. e aí, O resto Mas não o que esquece tudo. Jesus falou foi isso. Então, Mas ó, Então, Também é isso isso que a Slay Não, está inquieta é isso que eu sobre. estou inquieta. né? Eu estava procurando aqui um texto, vocês podem me ajudar. Está lá em João, nos últimos versículos, Jesus fala o seguinte: me amareis, não, sereis meus amigos se cumpris o meu mandamento. E antes ele tinha dito: meu mandamento é esse, que vos amem uns aos outros. João 14, O mandamento de Jesus é não sou. que ame um ao outro. Tá, Esse é o então, problema do por que cristianismo. tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Porque, Slay, nós tínhamos, imagina o seguinte: 1500 anos de tradução judaico-cristã. Cristã não existia. 1500 anos de uma tradição baseada num único movimento. Moisés subiu ao Sinai. Ele foi lá e pegou a lei. Ele pega a lei e traz a lei. A lei é Deus falando. 1500 anos de tradição em cima disso daqui. Agora vem um engraçadinho no meio da Judéia, que nem era levita, era um judeu, chamado Jesus, e começa a falar: a lei não funciona, a lei não funciona, a lei não funciona. Ora, esse cara foi para a cruz, porque falou a lei não funciona em cima de 1500 anos de tradição. Aí Paulo entendeu isso por um espírito específico e começa a escrever para todo mundo: gente, olha que maravilha, o Evangelho não é mais para os judeus, é para todos. Deus veio a todos. Gente, nós estamos quebrando milhares de anos de tradição fundado num movimento mosaico. E esse movimento estava arraizado como cultura, como fé, como expressão de vida sociocultural e até a existência daquele país. Agora vem um bando de retardado e começa a falar: esquece esse negócio, esquece. Precisa de escrever muito para justificar e falar assim, como você. Bom, e agora, o que eu faço? Aí Paulo escreve Romanos: ora, vocês dizem, porque onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, portanto pecarei mais para que a graça... Não, espera aí, não é por aí. Ele tem que acertar as coisas, costurar isso, de formas que as pessoas retomem a vida de experiência com Deus, não mais baseado no Sinai, mas agora baseado no está consumado da cruz, ou seja, a lei já não funciona. Mas isso aí tá ok. Eu acho que a dificuldade aí está o seguinte: é nas passagens em que são ditas coisas que se parecem com lei. É o que a gente leu lá, de relações não naturais. Mas Então, o que nós confundimos é o seguinte: lei
com acordos a lei Não, é eu só algo estou de falando o Deus. seguinte, eu acho que esse ponto não está claro, né? De que assim, bom, tem hora que fala aí que o homossexualismo é condenável, aí tem um monte, tem as listas lá né? Então eu acho que esse é o que você está jogando fora tudo, né? Não, Não jogando a fora, minha interpretação é isso que colocando ele sobre o falou. novo Sim, prisma. sim, mas eu acho que é isso que a Isley está falando, de que isso aí, para muita gente, é uma referência e uma base que é uma referência. Na hora que você chega na igreja, na eclésia, para discutir o homossexualismo, o que se faz pega a Bíblia e fala, ó, a Bíblia condena o homossexualismo. Certo. E o que a gente tem que fazer como eclésia é perguntar por que aqui se faz referência ao homossexualismo e no que ele quer nos levar. Não é que simplesmente eu posso matar o próximo, porque agora não. Não. O que significa o matar o próximo dentro de uma relação? Pois Por é, exemplo, mas nós estávamos isso- discutindo semana passada sobre o aborto, quando que nós podemos chamar aquilo que está dentro do útero materno de vida. Portanto, se nós acharmos que é no momento da fecundação que o esperma entra no óvulo, então o primeiro segundo já pode ser considerado aborto. Se eu achar que é quando o feto já começa a certo desenvolvimento, eu tenho aí, sei lá quantas semanas que você falou, 12 ou 13 semanas, né? Que não é aborto. São discussões que nem estão na Bíblia, porque não existia essa possibilidade. E nós, como que ficamos? À mercê, nos calamos sobre isso, ou é passível de ser discutido com posições técnicas mais fundadas? Eu acho que sim, é discutível. Por quê? Porque o nosso fundamento não é sobre matar ou não matar. Nosso fundamento está na questão da vida humana. E aí temos que ouvir onde que é a vida humana, quando começa. Mas E aí, o meu grande receio é que nesse discurso, nessa visão pós-moderna, eu tenho meu ponto de vista Não é seu, né? Esse Não é seu, é da tá. igreja. Então, mas a igreja acaba sendo movida até pela sociedade e tudo mais, por um lado, e eu não sei, eu acho que para a eclésia tem que estar sentado o tio Paulo aqui, que ele Hoje já vivenciou acontece que muito você isso. pegar todos os segmentos evangélicos que tem, são pessoas que estão tentando interpretar e aplicar a Bíblia de uma maneira. E decidiram em eclésia que ia ser daquele jeito. e quem inventou isso não foi a pós-modernidade, quem inventou isso foi Lutero e Calvino. Porque foram eles que quebraram a unanimidade da leitura bíblica. Quando eles falam o Papa mente, eu tenho uma outra verdade paralela ao Papa. E agora que o Lutero pode falar o Papa mente, eu, Marcos Nicolino, posso falar o Lutero mentiu. Não, e ele disse mais. Ele Quem falou pode me assim dizer que não, porque o Lutero falou que o ele outro falou mentiu? ele falou que todo mundo tem direito de examinar livremente a Escritura. Não é? Uma das bases. Entendeu? bases. Isso não é pós-moderno, isso daí está no âmago da É modernidade. preterir, a gente acabar preterindo, tendo esse conceito básico, preterir o Novo Testamento, preterir Não, eu acho mas que o aí Novo você Testamento tá hoje ele é generalizando. extremamente atual, muito mais do que a gente imagina. Quem Então. rejeita essa visão da graça é que começa a fazer leitura do Velho Testamento. O Novo Testamento é fundamental, não simplesmente como instrumento teológico, mas até filosófico. Nós temos um grande filósofo hoje chamado Fátima, que ele se baseia em vários escritos dele nas palavras de Cristo. Se você pegar o Derrida, também você vê ali, como ele mesmo gosta de dizer, de rastros de Deus nos escritos de Derrida. E você vê vários outros casos e fala, opa, não é tão bom. Só que aonde que eles se pegam? Não nas moralidades, exatamente nesse conceito. O cristianismo mudou o Ocidente, porque o romano, ele não tinha o sentido da vida para ele, era nada. O cristianismo é que veio falar, opa, todos somos iguais. E é isso que a sociedade hoje está perdendo e nós temos que retomar. Imagina olhar os meninos da FEBEM à luz de um Deus que
que está dentro da FEBEM. Para mim isso é revolucionário, né? E isso é muito mais importante do que fazer outras discussões. Então, Deus está na FEBEM, Deus está na classe alta. Deus está... E quando eu leio Gálatas, por exemplo, ou Romanos, isso me traz reflexões que vão me fazer olhar mais e ampliar mais, né? E não então eu já sei o básico, já é. A essência é essa, tá? Então eu vou e largo tudo isso. O meu receio é, eu tenho os conceitos. Mas aí a moral também não é superficial se eu chegar e falar, bom, eu sei que eu não devo adulterar, não devo ser homossexual, fumar, beber e fazer outras coisas, eu já sei disso também do livro. Eu vou viver moralmente bem. Tá bom. Então, o risco é igual. O que nos muda é esse, aí volta a questão do espírito. É essa chama que me arde sem me consumir. Perceber que nele, no livro, tem ainda essa presença de um espírito que me faz arder por situações que não estão resolvidas. Essa é a leitura. Então eu estou sempre no livro como uma referência dessas situações não resolvidas, buscando ali essa inspiração dessas coisas que não estão resolvidas. Que eu não respondo. Que não são necessariamente respostas morais, mas estão ligadas à busca desse fundamento, de retorno a esse fundamento, reentender o que é Jesus, entender o que é esse movimento Emmanuel, o que é esse movimento chamado igreja. Então, são as questões que eu estou me colocando hoje, né?